Oi meninas, passando aqui hoje num dia bem especial para mim. A gente sabe que no dia de amanhã comemoraremos o Dia das Mulheres, né? Um dia criado aí no calendário para as mulheres. Muitos podem pensar em algo ligado ao consumismo, né? E de certa forma a data o é, né? Um fator que o capitalismo gera, que é criar datas comemorativas, mas a minha proposta hoje é trazer um outro elemento para essa data, uma oportunidade de reflexão da forma como nós nos expressamos na vida como mulheres. Então hoje eu vou te convidar a pensar um pouquinho do que é ser mulher, qual é o papel da mulher e de que forma que nós exercitamos o feminino em nós e de que forma que esse feminino nosso nos é apresentado, né? Fiquei pensando hoje no quanto as mulheres que antecederam a nós, a luta delas foi muito mais árdua, né? O quanto essas mulheres precisam ser honradas na sua vida, né? O quanto essas mulheres que foram para as ruas, que queimaram sutiãs, que lutaram por uma situação de maior igualdade frente aos homens, né? O quanto essas mulheres que antecederam nós foram subestimadas, o quanto foram humilhadas, o quanto recebiam um tratamento desigual de uma sociedade, da família, né? O quanto elas eram colocadas em um papel inferior, né? E essas mulheres da nossa família que nos antecederam merecem ser muito honradas, porque com certeza a luta delas foi que nos permitiu estarmos aqui hoje numa condição de certo equilíbrio, se bem que eu ainda acho que precisa evoluir muito em relação às mulheres, principalmente no âmbito profissional, né, na questão das remunerações, enfim, essa é outra discussão aí que eu não quero entrar, porque o meu propósito é te convidar a uma reflexão sobre a sua energia feminina e de que forma você consegue expressar ela na sua vida e usá-la a seu favor. A gente sabe que com relação aos nossos antepassados e as mulheres que antecederam a nós temos um ganho muito grande e devemos honrá-las. Mas a gente também sabe, e é algo que as terapias familiares de constelação e consciência sistêmica nos trazem, que junto com toda essa bagagem de luta e de vitórias que nós fomos conquistando ao longo, né, da história das mulheres, nós também herdamos com elas um campo de dor. Isso mesmo, meninas. Você já parou para pensar que as mulheres que vieram antes de você tinham um feminino muito ferido justamente em razão das desigualdades que ela enfrentava? A forma com que o marido no passado tratava a mulher, o quanto ela era obrigada a passar por situações que hoje nós mulheres não aceitaríamos mais ou não deveríamos aceitar mais, né? Então, no passado, via-se mulher que eram obrigadas ao casar com 12, 13 anos de idade, era obrigada a ter relações sexuais, sendo quase que uma criança ainda. Ela era obrigada a ter filhos, não existiam nem métodos contraceptivos, né? Antigamente, se tinha um filho atrás do outro, e a mulher convivia com essa vida de ter muitos filhos e sempre sacrificada, né, para cuidar de todos, alimentar todos, cuidar da casa sozinha. Os maridos não ajudavam nas tarefas domésticas, né? O quanto as mulheres ao longo da vida têm um histórico ruim
em relação ao que viam do masculino, do que chegava do masculino. Então, dessas mulheres, nós nem poderíamos exigir ter um feminino saudável, né? Porque foram mulheres que foram muito mitigadas na sua essência, né? E o que é isso? As mulheres não votavam, as mulheres não tinham voz, as mulheres tinham que obedecer o marido. E isso eu não estou falando de gerações muito passadas, não. Eu acredito que a maioria, mais ou menos da minha idade, por exemplo, da minha geração, se olharem para a avó, já vai perceber uma vida de muito mais lutas e de muito mais subestimação da sua vontade enquanto mulher, entende? A não ser que você tenha vindo de uma criação de mães e avós muito revolucionárias, né? Mas não é o padrão da sociedade brasileira. E com isso, meninas, por que eu tô trazendo essa reflexão sobre as mulheres que nos antecederam? Para falar sobre o campo de dor. A gente sabe, e as constelações familiares nos trazem muito disso, essa compreensão, de que junto com as vitórias dessas mulheres que nos antecederam, nós também herdamos um campo de dor em relação ao masculino, né? Em relação à forma com que o masculino se relacionava com essas mulheres. Por quê? Muito provavelmente, a forma com que você enxerga o masculino é a forma com que sua mãe enxerga. Se não 100%, mas uma grande parte do seu pensamento é como você aprendeu com a sua mãe. Então, se sua mãe teve um bom relacionamento com o seu pai, você vai ter, por probabilidade, um relacionamento melhor com o masculino. Agora, se você veio de uma criação em que o masculino exercia um papel de subestimação da mulher, de diminuição do papel dela na família, de muitas vezes violência e abuso, de uma certa forma, as mulheres da sua família passaram isso para você intuitivamente. Por quê? Com quem que você aprendeu sobre amor? Com quem que você aprendeu sobre o masculino? Com quem você aprendeu sobre ser mulher? A sua mãe, a sua avó, quando elas mencionavam a figura masculina, o que elas diziam? Para e pensa sobre o masculino, qual era a imagem que a sua mãe, a sua avó, ou mesmo as que vieram antes, se você teve contato, o que elas diziam sobre o masculino, né? Qual que era o papel delas em relação a esse masculino? Era um feminino saudável? Era alguém que estava contente com a situação que estava? Ou era alguém que se achava sempre inferior e não queria estar neste lugar? Muito provavelmente é assim, meninas. E a maioria de nós fomos criadas por mulheres que foram subjugadas em sua essência e subjugadas no seu papel como mulher, na vida como um todo, né? O máximo do âmbito que mulher tomava conhecimento era do âmbito do lar. E com isso, houve uma série de abusos da parte do masculino, né? Não é raro você ouvir, eu receber clientes aqui para dizer que a mãe relatava que o pai tinha relações sexuais forçadas e que por isso ela tem uma relação ruim com o masculino, né? É aquele pai que não é carinhoso, que o ato sexual só servia para dar prazer a ele e a mulher era só um instrumento disso, não era alguém que participava, que não tem muito carinho em relação a isso. Ou uma mulher que foi muito traída pelo masculino, né? Antigamente se normalizava muito a questão da traição, né? Eu já escutei isso da minha mãe, né? Não vou longe, já escutei isso da minha mãe. Homem é assim mesmo,
Quantas vezes você já escutou? Homem é assim mesmo. Ó, homem trai. Melhor você nem procurar saber. Deixa isso pra lá. Quem procura, acha. Então, essa relação com o masculino, ela é passada de avó para mãe e da mãe para você. E tudo isso que você ouviu e tudo isso que você conviveu cria em nós um campo de dor em relação ao masculino. E se isso não for tratado dentro de nós, se a energia feminina e masculina não for equalizada dentro de nós começamos a transferir conflitos que nós tivemos e herdamos dos nossos antepassados para essas relações que vamos ter agora como adultas, entende? O que eu quero dizer sobre isso? Olivia, então eu tô pondo a culpa do que acontece no meu relacionamento, dos meus pais? Não, gente, não é nada disso. O que eu quero dizer é que quando a gente vem de um cenário desse de dor, de um cenário de masculino, uma imagem ruim do masculino, um cenário de um feminino muito ferido, tudo aquilo que a gente herda relacionado a quem nos ensinou sobre relacionamento e sobre o amor, influencia na nossa vida hoje. E mais do que isso, o que eu quero falar com vocês de algo que acontece muito com as mulheres hoje. A gente sabe que para vencer essa batalha e para sairmos dessa zona de sermos subestimadas enquanto mulher, nós tivemos que possuir um pouco da energia masculina. E o que é isso? Se a gente for olhar, masculino e feminino são polaridades, né? Se a gente for lá no taoísmo, a gente vai ver o símbolo do masculino, do feminino, yin, yang, né? E com isso a gente consegue entender que são opostos. E que a mulher em certa altura da vida, ela teve que buscar a energia masculina para ela sobrepor esse masculino que violentava, esse masculino que diminuía. Então, se a gente for olharmos a energia feminina e masculina na sua essência, nós vamos descobrir que ao longo do tempo, cada vez mais nós abandonamos essa energia feminina da essência e nos conectamos mais com o masculino, com a energia masculina. Por quê? A gente sabe que a energia masculina, e aqui eu não estou fazendo divisão de gênero, não tem nada a ver com sexo, gênero, com orientação sexual, nada. O que eu estou dizendo são de polaridades, né? De masculino e feminino enquanto polaridade. A energia masculina é uma energia da ação. Homens e mulheres são diferentes. A energia masculina é do executável, é da ação. E a energia feminina é do sentir, da intuição. Homens dão direção, homens são práticos, eles executam. Homens têm essa energia do fazer e mulheres têm essa energia do acolhimento. Homem tem a praticidade, mulher tem amor. Homem tem essa tensão, né? Que é uma energia mais tensional, uma energia do realizar. E a mulher tem a energia mais do acolhimento, a energia de ser apaciguadora. O homem é tensão, a mulher é calma. O homem é tensão, a mulher é relaxamento. Então, homem e mulher tem que ter uma misturinha de energias. Em certos momentos na minha vida, eu preciso da energia masculina para certas atividades. As mulheres lá na Revolução Industrial, muito provavelmente se apoderaram da energia masculina para buscarem seu lugar de trabalho, né? É com a energia masculina que eu me conecto ao meu trabalho e faço aquilo que eu tenho que fazer. Isso é normal, eu preciso da energia masculina para o bom funcionamento do meu feminino. Agora, o que eu estou percebendo nas mulheres hoje,
principalmente depois do meu despertar, porque isso aconteceu comigo. Em certa altura da vida, e pelos problemas que eu passei, principalmente porque problemas relacionados a relacionamentos e práticos da vida também, eu fiquei viúva muito nova e com isso tive que criar um filho sozinha, então eu tive que pular na frente mesmo, eu tive que assumir essa energia masculina de uma forma que eu pudesse mover as coisas da minha vida, entende? Então, eu me apoderei dessa energia masculina e com isso pude resolver coisas práticas na minha vida e fui tomando conta em relação ao trabalho, em relação às atividades do meu dia a dia, ao criar o meu filho, que era a minha maior preocupação, né, adequadamente, eu decidir tudo sozinha, né, então eu me apoderei em certa altura de uma energia masculina, mas de tal forma que ela veio a me atrapalhar nos relacionamentos. Por quê? Bert Helling, que é o criador da constelação familiar, ele nos fala que a mulher não deve tomar essa energia de modo a querer se tornar um homem. Porque a mulher que tem em si essas características, ela fica sozinha, porque ela se basta. Energias feminino e masculino são complementares. Nós precisamos do que o masculino representa na nossa vida para que a gente junto possa caminhar num pulsar. Ele age com ação, eu vou com jeito, com carinho, com intuição. Ele me dá a direção e eu com amor conduzo, entende? Essa dança da energia feminina e masculina, ela tem que acontecer, meninas. Quando uma mulher se torna muito suficiente, autossuficiente, eu já até brinquei numa postagem, mas é bem real, eu adorava falar assim, eu não preciso de homem pra nada. Eu não sou quebra-cabeça pra ninguém me complementar. E depois, como fui tomando uns baques da vida e conforme eu fui passando por coisas, eu vi que ao contrário, eu não só precisava como eu me tornei um homem na sua essência. A minha essência era masculina. E por que os meus relacionamentos não davam certo? Porque um homem não tinha lugar. A minha energia predominantemente era masculina. Eu me desconectei completamente da leveza, da delicadeza, do cuidado, do acolhimento que uma mulher tem de papel na relação, do ouvir, da escuta. É próprio da mulher, só a mulher amamenta. Por quê? Porque só a mulher é capaz desse acolhimento. Isso é próprio da energia feminina. Entende, meninas? Então, uma mulher, quando ela toma posse de muita energia masculina, ela tira o lugar de um homem na vida dela e ela se torna indisponível para o amor. Então, eu vejo muitas mulheres autossuficientes, profissionais, de muito sucesso, inclusive, porque uma mulher com muita energia masculina, ela é da ação, ela é da execução, elas têm muito sucesso profissional, mas extremo dedo podre para homem. Na verdade, o que elas acham que é dedo podre para homem, né? Porque na concepção delas, elas acham que ela arruma a pessoa errada. Mas na verdade, ela está indisponível. Ela já é um homem na sua essência. Ela não consegue ter a humildade de encaixar aquele homem na vida dela, porque esse é um movimento sistêmico. A mulher cria o espaço e o homem preenche. Entende? Então aquela mulher que está o tempo todo na defensiva, aquela mulher que herdou todas as dores das que antecederam a ela, aquela mulher que já está com o feminino, que vem de outras gerações, extremamente ferido,
ela precisou, por algum evento da vida, assumir muito dessa energia masculina, seja pelo trabalho, seja porque teve que enfrentar dificuldades, seja porque se deparou com um homem que a fez mal e com isso ela assumiu uma energia masculina para lutar contra aquilo, qualquer que seja o motivo, meninas. O que nós temos, nós mulheres modernas hoje, que somos potentes, autossuficientes, realmente nós não precisamos de homem para nada. Nós queremos ter um homem ao nosso lado. Nós queremos, nós escolhemos, nós precisamos da energia dele, que é complementar. Por quê? Gente, a gente não dá conta de tudo. Por mais mulher maravilha que você seja, você viver nesse masculino te cansa demais. Te exausta. Por quê? Por exemplo, o taoísmo nos fala que o homem e a mulher só pode descansar na sua essência. O que é essência? Um homem com a energia predominantemente masculina, ele descansa. Ele está confortável nele mesmo. Eu sou a ação, eu sou direção, eu dou direcionamento e eu conto com a energia masculina para as sutilidades, para a intuição, para o acolhimento, para o amor, para o lado mais sentimental, por que não dizer? E a mulher que está na sua energia feminina, ela é acolhimento, ela é paz, ela é relaxamento, ela é leveza, ela é segurança. Por quê? Ela está trabalhando na energia dela. Ela não está naquela energia masculina de executar tudo a toda hora sozinha, porque aí ela se torna aquela mulher tarefeira, né? A Ana Patrícia, minha mentora de trabalhos com mulheres, gosta muito de usar esse termo, mulher tarefeira, que é aquela mulher que acha que vai dar conta do mundo e chega no final do dia, tá exausta. E para ela mesmo, pouco fez. Então, se a gente tá na nossa energia feminina, a gente descansa. Porque a gente faz ali, ó, a gente tem ali 80% da energia feminina, que é aquela que a gente trabalha com essa leveza, com esse amor, com esse acolhimento, com esse lado apaziguador. Nós somos isso na nossa família. Quando a gente trabalha nessa essência, a gente pode ter até 20% de uma energia masculina para a gente dar conta das coisas do trabalho, porque a gente é potente, porque a gente realiza, e a energia masculina pode nos dar isso. Agora, o que a gente não pode é trabalhar numa prevalência de energia que não é nossa, porque isso cansa, meninas, cansa. Por anos eu vivi exausta, e de viver essa vida, de querer ser um homem que eu nunca serei. E hoje eu quero essa busca, esse resgate. O que eu procuro na minha vida é resgatar esse feminino, que me relaciono com um homem que não é aquele homem opressor do passado, né? Se você olhar provavelmente para o seu marido, você não vai enxergar, para o seu marido, para o seu namorado, você não vai enxergar esse homem opressor mais, porque um homem desse nem sobrevive mais, ou não deveria mais subsistir, né? A gente pode ter traços, porque assim como a gente herda, eles também herdam traços difíceis que eles têm que ressignificar. Mas a gente trazer só as cargas que tem aquele relacionamento, entende? A gente não trazer esse movimento desse feminino ferido que tem que estar o tempo todo na defesa, assumindo energia masculina o tempo todo para lutar contra aquilo, porque se a gente age assim, a gente não cria espaço na nossa vida para o masculino. E todas as nossas relações tendem a fracassar, a não ser que seja um homem fraco. Quem que é um homem fraco do seu lado?
Porque um homem forte, um homem potente, um homem que é aquele que você deseja para sua vida, ele vai querer o lugar dele. E o lugar dele está ocupado por uma energia de uma mulher com muito masculino que se basta. Ele não encontra lugar para entrar. Por isso vemos mulheres cada vez mais profissionais, competentes, fortes, inteligentes, que viajam um mundo, que têm uma vida de sucesso, mas não conseguem se relacionar. Porque elas estão longe da sua essência. O que eu proponho hoje, em homenagem ao Dia das Mulheres, é que a gente resgate em nós a nossa conexão com esse feminino saudável, esse feminino que não está magoado, ou que pelo menos consegue olhar para as dores e ressignificar elas e dar novo significado da agora para frente, entende? A gente olhar para a energia masculina e para o homem como alguém complementar na nossa vida e importante, porque assim a gente consegue estabelecer uma dança, um pulsar. Eu sou masculina e ela é feminina, eu sou masculina e ela é feminina, e a gente se equilibra. Só assim um relacionamento pode dar certo. Então é isso que eu proponho para vocês hoje. Resgatar essa mulher, esse arquétipo da mulher selvagem, né? Não sei se vocês já leram, se não eu vou indicar para vocês um livro que tem uma leitura mais complexa, mas na minha vida eu já li algumas vezes, porque toda vez que eu leio me acrescenta algo e foi um divisor de águas na minha vida em relação ao meu feminino, que é as mulheres que correm com lobos. Eu até tenho ele aqui, ó. Se você olhar, ele fica aqui exposto como algo para as mulheres mesmo, né? Como eu tenho esse propósito de trabalhar com as mulheres, eu estudo muito a respeito desse arquétipo da mulher selvagem, que é essa mulher que resgata a sua essência, né? Essa mulher que usa tudo aquilo que a energia feminina nos fornece, né? Por exemplo, já parou para pensar, meninas, o quanto você usa da sua intuição? Eu não usava nada. E hoje eu vejo na minha vida que ela é extremamente potente para decisões. Homens não têm intuição, não da forma que a gente consegue realizar, por conta da nossa energia feminina, por conta da nossa polaridade. Então é isso que eu quero trazer. Olhar para o seu masculino, trabalhar em você esse masculino mais saudável, essa relação que não é mais daquela relação de dor que a gente traz. É uma relação de parceria, de complementariedade. Nós somos complementares, precisamos dos homens e eles precisam ter espaço na nossa vida. Porque senão a gente reclama que não tem homem que presta, mas a gente não dá lugar para quando um aparece. A gente tá se bastando. E por mais que algumas pessoas possam encontrar a felicidade desta forma, eu fortemente indico que vocês vivam um relacionamento saudável na vida. E vocês merecem muito, porque isso traz uma satisfação muito grande para a nossa vida, de ter alguém que não é da nossa família, mas que você tem ali com ele uma troca muito bacana. E isso só agrega na nossa vida e só nos dá oportunidade de desenvolvimento como pessoa. Eu não me canso de dizer que o relacionamento é a maior oportunidade que a gente tem de desenvolver enquanto pessoa, né? Então que a gente aprenda com essa mulher, essa nova mulher, mas só com a bagagem que é nossa. Essa mulher potente, essa mulher que conquistou o seu espaço, essa mulher que ainda tem as suas dores, ainda tem o seu campo de dor, ainda tem as suas batalhas, tem aquilo que você precisa superar. E você vai, desde que você esteja disposta a olhar para essas dores.
e te convida a inaugurar uma nova fase da sua vida, uma fase mais conectada com a sua energia feminina, aquela que você pode descansar nela, aquela que você pode ganhar força para fazer tudo na sua vida sem se distanciar da sua essência, sem se fechar para a vida, se fechar na defesa. Você não precisa se defender mais de nada. O que você precisa agora, mulher, é se abrir para uma nova realidade, uma realidade de leveza, uma realidade que você merece viver. E era isso que eu queria deixar para vocês hoje, essa reflexão sobre o masculino, sobre o feminino e sobre o que é ser mulher hoje. E o quanto nós precisamos dar significado novo a esse novo papel nosso, né? Que é trazer esse feminino e esse masculino mais saudável para as próximas relações, para as próximas gerações, para que os nossos filhos tenham relacionamentos melhores que nós. Se você vem de uma família saudável, você só vai desenvolver isso mais. Se você não veio, você vai ressignificar e dar essa oportunidade para os seus filhos. Vamos ser exemplo de relacionamento saudável, vamos ser exemplo de pessoas saudáveis, pessoas que se olham, pessoas que têm defeitos, mas que estão conectadas e querendo trabalhar ele em prol de uma vida mais leve. É isso que eu desejo para vocês. Um feliz dia das mulheres, mulheres potentes, mulheres de arquétipo selvagem, mulheres que se conectam com sua essência, que se cuidam, que se olham, que reconhecem o seu valor. Beijos de luz.